Olá, sou Sara Nascimento, psicóloga e psicopedagoga. Hoje iremos conversar sobre crise emocional. E se você quiser saber um pouco mais sobre um conteúdo ou sobre o meu trabalho, dá um pulinho no Instagram. Uma crise emocional pode assustar bastante quem nunca ouviu falar sobre os seus sintomas e efeitos no corpo. Trata-se de um tipo de desgaste psicológico capaz de afetar qualquer pessoa que não consiga lidar de maneira saudável com o estresse e as tensões do dia a dia. Por isso é muito importante conhecer os seus próprios limites e ter consciência sobre as suas emoções. Mas o que é crise emocional e por que ela acontece? A crise emocional é caracterizada por um desgaste psicológico que pode ser decorrente de diversos fatores da vida de uma pessoa. Também conhecida como surto emocional, ela se instala quando o sofrimento psíquico é muito grande, ultrapassando a capacidade do indivíduo de lidar com a crise. Todo mundo tem um limite, ou seja, um máximo até onde consegue aguentar as questões que são estressantes psicologicamente. Quando esse limite é ultrapassado, ocorre a crise, que é resultado da incapacidade de eliminar as tensões do dia a dia de forma natural. Uma pessoa equilibrada também acumula tensões, no entanto, consegue aliviá-la para que não cresça ao ponto de se tornar um grande problema. Quais são os sintomas de uma crise emocional? Uma crise emocional pode se manifestar de várias formas, inclusive por meio de sintomas físicos. Psiquiatras explicam que a crise é um desajuste interno com o qual não conseguimos lidar da melhor forma. E quando se manifesta no corpo, é porque há dificuldade de colocar para fora as tensões. Como consequência, elas acabam somatizando e utilizando o próprio organismo como uma válvula de escape. Alguns dos sintomas físicos mais comuns são refluxo, úlceras, gastrite, taquicardia, respiração ofegante, desmaio, náuseas, confusão mental. No entanto, nem sempre ocorrem sintomas físicos. Em algumas pessoas, a crise pode desencadear explosões de raiva, por exemplo. Em outras, depressão, ansiedade, pânico, fobia, mudanças de hábitos alimentares e na rotina do sono. Alguns também acabam evitando compromissos sociais e se isolando ou negligenciando tarefas rotineiras. Mas o que pode desencadear uma crise? A crise emocional é um tipo de alerta para que a pessoa busque ajuda e entenda qual é a causa dos sintomas. O tratamento depende do diagnóstico correto. Vários fatores podem ocasionar uma crise emocional, entre eles conflitos em relacionamentos, perdas de um ente querido, estresse e pressão de excesso de trabalho, situações de violência, problemas financeiros, perda de emprego, uso de substâncias tóxicas. É importante ressaltar que a crise emocional não se trata de uma doença, e sim de uma reação do corpo em uma situação de sofrimento psicológico intenso, que não é controlada da maneira adequada. Quando a crise se instala, portanto, significa que o corpo está sinalizando que pode haver problemas mais graves que precisam ser tratados ou que o indivíduo está passando por um período pontual de dificuldade. Mas, no geral, é importante ficar atento ao seguinte: ansiedade constante é a dificuldade de manter focado no momento presente. O indivíduo vive o tempo todo angustiado com o passado ou com o futuro, ansiando pelo que está por vir, não consegue lidar com a imprevisibilidade da vida. E se sentir ansioso o tempo todo pode ser um sinal de que a crise está se aproximando. Alterações de humor. As mudanças constantes de humor também são um sinal importante quando ocorrem sem motivos aparentes. Estamos falando sobre alterações bruscas, como o estado de euforia para a depressão ou de tranquilidade para a raiva extrema. Nesses casos, uma dica é ficar de olho nos gatilhos que desencadeiam as reações para tentar começar a entender o que está por trás dessas alterações. A apatia e a negligência com as tarefas do dia a dia.
O sofrimento psicológico também é capaz de mudar a maneira que as pessoas se relacionam com as suas tarefas e responsabilidades diárias. É comum que cresça uma apatia em relação àquilo que antes despertava interesses, insatisfação constante. A sensação constante de insatisfação, mesmo quando tudo vai bem, é um alerta importante também, que sinaliza algo não vai bem e questões internas precisam ser analisadas e trabalhadas. Como evitar e tratar as crises emocionais? Em primeiro lugar, quando acontece uma crise emocional, é necessário realizar exames para descartar qualquer problema de saúde físico. Tenho recebido muitos pacientes, por conta da pandemia, que não têm feito check-up. E eu sempre peço para fazer, porque hoje em dia todas as pessoas costumam dizer que é ansiedade. Então é importante fazer o check-up. Aprender a reconhecer uma crise e ser capaz de controlá-la é importante para lidar melhor com esse tipo de colapso. Em seguida, confira algumas dicas para evitar e tratar o quadro. Psicoterapia. O caminho da prevenção e tratamento é o autoconhecimento, que pode ser aprofundado por meio da terapia. Ao se conhecer melhor, entende os seus gatilhos e padrões de comportamento. Você se sentirá muito mais preparado para lidar com as tensões e o estresse do dia a dia. Além disso, a terapia é uma excelente ferramenta para desenvolver a inteligência emocional, que é uma habilidade necessária para aprender a reconhecer e controlar as próprias emoções. Lembre-se de que a terapia não é recomendada apenas para quem quer enfrentar algum problema de saúde mental. Também é uma ótima aliada na prevenção de transtornos mais graves e ideal para cuidar da autoestima e aprender a lidar com os conflitos internos. Técnica de respiração. A respiração tem um papel muito importante no controle de crises emocionais, pois um dos primeiros sintomas costumam ser a alteração. É normal ficar mais ofegante, com a respiração mais curta, por isso inserir técnica de respiração no seu dia a dia é uma ótima maneira de prevenir e tratar as crises. Um exemplo é respiração lenta e profunda, que acontece da seguinte forma. Você inspira, enche a barriga e depois o peito. Na expiração você solta a barriga e depois o peito. Respire lentamente 10 vezes e concentre-se na entrada e saída de ar. Uma dica é deitar-se e fazer de olhos fechados. Coloque a mão na barriga, outra no peito, para notar os movimentos de subida e descida. Exercícios físicos. A saúde mental está diretamente atrelada aos cuidados físicos, por isso praticar exercícios é tão importante. Entre os seus principais benefícios, podemos citar a redução dos níveis de estresse e ansiedade, além de fornecer mais energia e contribuir para elevar a autoestima. Além disso, as atividades físicas liberam endorfina e serotonina, que são excelentes para aumentar a concentração, melhorar o humor, regular o sono, aumentar a disposição física e mental. A prevenção é o caminho. A atenção e os cuidados com a carga de estresse e tensões diárias são fundamentais para prevenir crises emocionais. Todo mundo ao longo da vida passará por momentos difíceis e pesados, mas estar preparado psicologicamente faz toda a diferença. Por isso, cuidar da saúde mental não deve ser algo que só vira rotina quando a crise já se instalou. É necessário que seja uma prioridade diária para que problemas maiores não encontrem espaço para crescer na sua vida. Espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça de compartilhar e ajudar outras pessoas. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!